Fala galerinha do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Delícia Trader. E hoje eu vou estar falando sobre padrões de candlestick. E o padrão específico que eu vou estar falando hoje, galera, é sobre o engolfo. O engolfo tanto de baixa quanto de alta. Eu vou estar explicando um pouquinho como funciona esse engolfo e que às vezes nem sempre padrão dá certo. Tem vezes que padrão de candle ele pode dar errado se a gente não prestar muita atenção. Ele pode acabar nos enganando se a gente deixar para ver somente os padrões de candle. Então o que acontece? A minha opinião, a gente deve sim olhar padrões porque eles dão certo, a maioria das vezes dão certo. No entanto, a gente tem que ver como confluência, né? Tem confluência com outras coisas, tem outras coisas que tá me direcionando além do padrão de candle, então isso é importante, tá certo? Eu vou primeiro dizer o que é o padrão de engolfo. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Então digamos que você imagina aqui um candle, tá? Vermelho, ou seja, um candle de queda, um candle, quando a gente fala de candle vermelho, ele abre em determinada região aqui, ó, e ele fecha abaixo de onde ele abriu. Então ele fechou aqui, por isso que ele fica vermelho. Quando a gente fala de candle verde é o oposto, né? Então olha só, ele vem um candle vermelho e de repente vem um candle que é maior do que esse vermelho aqui, um candle maior, que ele vem e ele faz isso aqui, ó. Então esse padrão aqui, ó, é o padrão engolfo de alta. A gente tem também um padrão, o engolfo de baixo. Imagina um candle verde, pequeno, não muito grande, certo? Então, esse candle, ele, quando abriu, estava nessa região o preço, quando ele fechou aqui, tá certo? Então, por isso que ele é verde. E é essa a definição de candle vermelho e candle verde, tá? Então, para você que já conhece sobre candle e tal, você pode dizer, esse vídeo é desnecessário, mas eu levo em consideração que tem pessoas no canal que estão começando do absoluto zero. Então eu quero deixar uma aula bem didática mesmo, tá? Então porque o candle é verde, ele fecha acima do preço que ele entrou. E porque o candle é vermelho, ele fecha abaixo do preço que ele nasceu, né, o candle. Então o engolfo de baixa seria mais ou menos isso aqui, ó, galera. O preço estava aqui, o engolfo de baixa seria isso aqui, ó. Então, tem um candle médio ou pequeno, aí vem um grande e, né, sobressai além desse candle aqui. Por que engolfo? Porque ele engolfa, veja, note que é um tipo de candle engolfo que ele cobre o candle aqui, o verde. Então, engolfo de baixa. O engolfo de alta ele envolve, ele é maior do que o candle anterior. Então esse envolvimento é o engolfo. Ele muitas vezes não é exatamente assim, ele pode vir de forma diferente, tá? Existe esse aqui, é o padrão mais comum que a gente vê, principalmente em gráficos diários, tá certo? Então é esse padrão que a gente vê mais ou menos. Então normalmente ele dá de um dia para o outro, então vamos considerar que cada candle desse aqui é um dia, tá, galera? Então de um dia para o outro ele abre com um gapzinho de baixa, tá? E ao decorrer do dia ele vai aumentando o preço, ele fecha aquele gap que ele abriu aqui, tá? Ele fechou o dia anterior, terminou lá em cima, ele vem com gap, ele fecha o gap, tá? E envolve outro candle. O de baixo é a mesma coisa, né? Ele abriu com gap de alta, veio, fechou o gap, tá? E ainda completou o ciclo aqui ao redor do candle do dia anterior. Então essa é a forma mais comum. Outra forma que a gente vê em gráficos diários, no intraday, dificilmente a gente vai ver com gap. Então o mais comum a gente vê assim, ó, um candlezinho aqui médio de baixa, tá certo? Aí vem um candle nascendo da mesma altura do outro, só que ele envolve do mesmo jeito, só que não com gap, entendeu? Ele envolve aqui do mesmo, ó, veja que ele tá mais ou menos aqui na reta, mas em relação a outra parte ele engolfou aqui, ó. Então ele completou o candle inteiro. Aí nesse caso seria o engolfo de alta também. E o engolfo de baixa, você teria um candle médio aqui, né? A cor tá errada, é aqui, ó. Então você teria um candle de baixa médio, e aí você teria esse aqui, ó, um candle engolfando ele. Então seria um engolfo de baixa aqui também. O mais comum, claro, é aquele com gap, mas assim você vai ver também, é chamado também de engolfo. Inclusive em vários livros que eu li sobre análise técnica, eles ensinam dessa forma aqui, o engolfo. Então basicamente agora você já sabe, se você olhar esse tipo de padrão, você já sabe no gráfico que é o engolfo. Mas você pode dizer, tá, e daí? É o engolfo, e daí? O que acontece? Então galera, geralmente o engolfo ele age da seguinte forma. Ele muda, ele reverte muitas vezes uma tendência. Então deixa eu desenhar aqui, ó. Então digamos que o mercado ele vinha numa tendência aqui, ó, caindo,
e vem o engolfo, vem uma vela de engolfo, você consegue reparar que ele começa a mudar, ele estava caindo, ele começa a mudar e dá uma reversão. Então a mesma coisa que o engolfo de baixo, ele estava meio subindo, de repente você vê esse padrão no meio do gráfico de engolfo e você nota que ele pode até tentar subir mais um pouco, mas ele começa a reverter aos poucos, né, e começar aquela tendência que era de alta virar de baixo. Então o engolfo é muito importante para a gente ver esse tipo de coisa, tá? Então eu achei aqui, ó, na B3, e eu tava olhando aqui, ó, você nota que claramente o engolfo aconteceu nessa região aqui. Aí se você põe uma LTB, linha de tendência de baixa, você consegue ver claramente aqui que a ação da B3 estava descendo aqui num canal. Você nota que na verdade aqui é um canal, né, um canal de baixa, ó. Aí até que vem um padrão gráfico bem no fundo aqui, ó, você nota o engolfo aqui, ó, um engolfo de alta. E note que depois desse engolfo de alta aqui, ó, a ação começou a subir. Isso é diário, então aqui foi um dia, ó, um determinado dia fechou determinado preço aqui, fechou em R$10,48, tá? É 10,47, 10,48. No outro dia ele abriu abaixo, ele abriu com 10,35, dando aí um gap, e ao decorrer do dia foi subindo a ação e passou daquele 10 aonde fechou ali, ele passou, foi fechar em 10,75. Note que depois do engolfo começou a subir a ação. Então é bem bacana mesmo para você usar, para quem faz swing trade principalmente, você notar esse tipo de gráfico. Deixa eu ver se eu acho algum engolfo de baixa aqui, galera, nessa mesma ação. Eu tô no diário, tá? Só pra você saber, eu tô no gráfico diário aqui, ó. Ver se a gente acha um engolfo aqui, galera. Aqui tem um engolfo, mas ele já tava começando a descer, tá? Mas só deu mais força a descida ainda, tá? Aqui é para ser um engolfo, alguns não consideram isso um engolfo, mas eu estou considerando aqui o corpo do pavio do dia anterior aqui, ó. Vou marcar aqui para você ver, olha só. Então aqui, ó, seria o engolfo. Alguns não iam considerar porque diz que o pavio aqui estava já maior que a vela ali, né? Mas se considerar o corpo, a gente vai ver o padrão engolfo aqui. 3, 4 dias depois você vê um outro padrão que eu vou falar mais pra frente, que é a estrela cadente, tá? Mas o interessante é que depois desse engolfo ele já vinha querendo descer, ele desceu mais ainda o preço da ação, depois até deu uns dias de gap ali e foi descendo mais e mais, tá? Foi perdendo valor ali a ação. A gente tem que reparar, galera, que nem sempre o engolfo ele vai dar certo. Tem vezes que ele dá errado. E tem pessoas que se frustram, né? E acaba achando que o padrão não funciona. Então veja bem, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não, aqui nós temos um engolfo de baixo aqui, ó. Um candle menor, em azul no meu caso aqui, um candle maior. No outro dia e desceu realmente um pouco aqui, ó. Mas se a gente procurar, a gente vai ver também sinais falsos, tá? Vou te mostrar um aqui agora. Se a gente levar em consideração não o pavio, mas o corpo desse candle vermelho aqui, note que o azulzinho aqui engolfou ele, ó. Aí a pessoa diz, no dia seguinte quero entrar comprado que vai subir pra caramba, né? Só que note que ele já tava numa região aqui de resistência, né? Ó, era um suporte antes, então ele foi rompido, obviamente vira resistência. Então a gente tem que ter cuidado porque ele já vinha de um pico e já estava descendo e não tinha descido bem ainda, ele já estava muito tempo em alta. Então quando está em alta, o engolfo de alta ele não vai valer muito, galera. Então aqui um outro engolfo aqui, ó, engolfo de alta, que esse deu certo, ó, engolfou e começou a subir. Quando que você deve usar o engolfo e quando o engolfo dá certo? Então vamos supor aqui, ó, as linhas de baixo, as regiões onde o preço bate e volta para cima de novo, é a região de suporte e a de cima é região de resistência. Então quando que muitas vezes o engolfo dá errado? Eu vou te mostrar aqui, ó. Então vamos supor o mercado tá vindo aqui, ó. Você vê o mercado, tá subindo. Aí você não sabe se é hora de vender a ação, ou de vender o ativo, ou de ficar com o ativo, enfim. Aí de repente você vê aqui um padrãozinho, você vê o padrão de engolfo de alta. Aí você pensa, vou comprar agora, vai subir mais ainda, porque já o padrão me mostrou aqui. Eu aprendi sobre o engolfo de alta e vai subir mais essa ação. Mas olha o gráfico anterior, vê se essa região que não é uma região de o preço bate e volta, pode ser uma região de resistência. Se você comprar por causa do engolfo de alta que você está vendo em região de resistência, o mercado vai vir na tua cara. Então quando que o engolfo de alta é usado?
O engolfo de alta é usado quando o mercado tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo por partes baixas. Aí sim você vê o engolfo aqui, ó. Aí você vê em partes baixas, em parte de suporte, você vê esse padrão. Aí sim você compra, tá? Aí sim você compra é o correto, porque senão vai dar um falso, né? Uma falsa entrada. Pode acontecer de dar em lugares altos o engolfo de alta, mas muitas vezes é sinal falso, então você não entra, tá? Você pega engolfo de alta em lugar baixo. Agora o engolfo de baixa, aí sim, você tá aqui, você tá ali em região de resistência. Você vê esse padrão aqui, ó. Então muito provavelmente pode ser uma reversão e o preço a partir daqui ele vai começar a cair. Então quando usar engolfo de alta em regiões de suporte, engolfo de baixa em região de resistência, tá certo, galera? Senão você vai se frustrar, você vai achar que é só ver o padrão, e não é. Você tem que olhar o contexto do mercado, você tem que ver a região que tá do gráfico. Então se você vê aqui nessa região, a parte de cima já subiu bastante a ação, você vê um engolfo de alta, não entra. Agora se você estiver bem embaixo, vê um engolfo de alta e vê se tem mais confluência com outros sinais, como estocástico, por exemplo, entre outros indicadores, aí você entra, né? E a mesma coisa de baixo, se estiver no topo você pode pensar em dar uma entrada. Agora se tiver no fundo, você vê um engolfo de baixa, não pensa que pode cair mais, porque não é o caso. Então nesse caso aqui onde eu marquei, ó, a ação já tinha caído bastante, galera, bastante. Aí sim veio o engolfo, aí foi, né, a real. Então outra coisa para você anotar também em relação ao engolfo aqui, ó, é você esperar o dia seguinte, caso você estiver falando de ação e que tá fazendo swing trade. Então você viu um engolfo de baixa, espera o outro dia ver se o candle posterior a esse aqui vai ser de baixa também. Então já é uma confluência a mais que você pode estar pensando em entrar, tá? Então ele confirmou que esse engolfo realmente é um sinal que vai descer a próxima. O mesmo acontece se você vê o engolfo de alta. Você espera, aguarda o próximo dia ou o próximo período, caso você esteja no intraday, né? E você vai ver se o próximo candle ele fechou em verde, já é uma confluência a mais, que isso aqui foi um engolfo, um sinal bom do engolfo, um sinal real. Outra coisa, galera, você que faz day trade, cuide no minuto. O minuto a gente usa, eu até uso, mas para fazer scalp. Não siga sinais técnicos como engolfo, como outros sinais técnicos que nós vamos estar falando posteriormente aqui em outros vídeos. Não use no minuto, porque dá muito sinal falso. Se é um período que mais dá sinal falso, é de um minuto, tem muitos sinais falsos. Então o minuto eu uso mais para scalp, tá? Ou atingir algum alvo que a gente consegue enxergar suporte, micro resistência de um minuto, então a gente consegue ver alvos, mas não use padrão gráfico, seja engolfo, seja outros padrões de candle, né? Padrões que sei não é um padrão gráfico, né? Na verdade o engolfo é um padrão de candle, apenas 2 candle aqui já tá dando o padrão, mas assim, ó, use, tá certo, de 5 minutos para cima, galera, certo? Então espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se inscreve, deixa aí o teu like, deixa teu comentário, tá certo? E até ao próximo vídeo. Fui!